Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Vamos continuar nossas explanações, reflexões acerca da palavra de Deus, né? A Bíblia, né? E o que ela nos traz como ensinamento para os dias de hoje, né? Na última semana, tive uma experiência com uma amiga, uma irmã, que me fez uma seguinte observação. Falou: você pensa que é um homem de Deus? Você acha que é um homem de Deus? Eu fiquei surpreso, eu imaginei que fosse, né? Falei, uai, sim. Ela, não, você não é um homem de Deus, porque um homem de Deus, aí fez uma série de apontamentos, né? Que trazia digamos assim, alguns defeitos do meu caráter, do meu proceder. E assim, eu concordei e aceitei o alerta, né? Eu sei que tudo no mundo pode ser fator de alienação, né? E é exatamente a esse respeito que eu desejo falar hoje, acrescentando que eu busco não me alienar, né? E para tanto, eu me fio e me estribo no conhecimento da palavra do Senhor, né? Deus disse a esse respeito, aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro, temos que saber dessa palavra, o que é a verdade e a verdade vai nos libertar do quê, né? Bom, o próprio Cristo responde, né? Jesus é a verdade e a sua palavra é verdade. E ele considera e nos faz perguntar por que se dá tanta atenção aos instrumentos humanos, né? Porque ao passo que tão pouco esforço mental é hoje dado em direção ao Deus eterno. Nós vemos as pessoas discutindo política, né? Covid-19, não é verdade? Destino do Brasil, destino do mundo, economia, Organização Mundial da Saúde, ONU, Terceira Guerra Mundial, desemprego, né? Então tudo isso são assuntos que povoam aí a mente do povo, né? O povo no mundo inteiro, né? E os assuntos de Deus, o Deus que é eterno, né? O grande Criador, tem algum espaço para a gente discutir? Eu particularmente não vejo esse nível de discussão da salvação, do procedimento da Bíblia, né? Como é discutido, por exemplo, Bolsonaro, Trump, né? A China, né? Europa, né? O Deus não ocupa nem um terço do espaço que hoje nós dedicamos a discutir esses assuntos, né? E por que os que pretendem ser filhos do Rei Celestial, aqueles que dizem viver na luz, se acham tão absorvidos nas coisas deste mundo? Por que nós nos dedicamos tanto às coisas deste mundo? Política, a discutir filosofia, ideologias, né? Que o Senhor seja exaltado, né? E que a palavra do Senhor seja engrandecida, eu acho. Sejamos os seres humanos colocados em posição inferior e que o Senhor seja exaltado, né? Quantas vezes nós temos visto aí os grandes líderes sendo colocados, né? Os grandes presidentes, os grandes líderes políticos, os grandes é, é, filósofos, pensadores, né? E Deus, o Criador, quem pensou, desejou, chamou a existência de todas as coisas, formou você e eu no ventre da nossa mãe e nos alimenta e nos sustenta até hoje, né? Nós devemos nos lembrar que os reinos e as nações, os monarcas, os estadistas, os conselheiros, os grandes exércitos terrestres, toda a magnificência e glória, né, mundanas, todo o poder que tem aqui, não passam de pó. Pó, pó que se botar na balança não pesa nada. Deus, na verdade, tem a fazer um ajuste de tomadas de contas das nações de todo o reino. E todo o reino tem que ser abatido. A autoridade humana, na verdade, deve tornar-se como nada. Nada. Mas calma, não estou aqui pregando a apatia às autoridades humanas, nem a rebeldia, né? Cristo é o rei do mundo. Na verdade, Cristo é o rei dos reis, é o rei do universo. O seu reino deve ser exaltado. E o Senhor, na verdade, deseja que todos nós sejamos portadores de uma mensagem, a saber, dar luz para estes últimos dias e que compreendam que há uma grande diferença entre os que professam a religião, mas não são praticantes da palavra, e os filhos de Deus que são santificados pela verdade e têm aquela fé
que atua pelo amor e purifica toda conduta, né? Purifica toda conduta, né? O Senhor refere-se aos que pretendem crer na verdade para este tempo, os quais não discernem, porém, qualquer incoerência em tomarem parte na política, misturando-se com os elementos contendedores. Isso é um problema, né? Você há de convir que isso é um problema, né? Porque hoje a gente vê uma discussão política acaloradas que muitas vezes trazem dissensões e divisão entre os próprios irmãos, né? Que professam a mesma religião, a mesma fé, os mesmos valores, né? Nós temos que ter um cuidado apurado sobre isso, né? Porque esses contendedores, né? Os contendedores desses últimos dias são como os circuncisos que se misturam aí com os circuncisos, declara que destruirá ambas as... Na verdade, Deus diz o seguinte, que ele vai destruir ambas as classes, sem distinção. O crente, o cristão que se diz cristão, mas que se mistura com o mundo, vive o mundo, tem prazer no mundo, e o que não declara que não reconhece a Deus, não tem nada com Deus, também. Né? E não fará distinção. Por quê? Porque estão fazendo uma obra que Deus não lhe mandou. Né? Na verdade, esses cristãos que vivem falando de política, discutindo política, vivendo política, respirando política, se ligando a partido político, a ideologias, eles acabam desonrando a Deus, né? Por seu espírito faccioso e por suas contendas. Né? Eles acabam por condenar, o que vai acontecer é que Deus vai condenar por igual. Não tem diferença de classes. Deus não faz diferença entre homens e homens. Deus não faz diferença entre homens e homens. Todos são iguais. Né? Todos nós temos nossas convicções ideológicas. Isso é verdade. Né? Temos um pouco de política, religião, né? E eu até penso que precisamos, não necessitamos de converter ninguém a coisa alguma. Nós não precisamos, por exemplo, de trazer ninguém para a minha ideologia, para o meu partido. Isso não é uma coisa nossa, não é coisa de pessoas de Deus. Né? Nós devemos sim, creio eu, nos respeitar, né? Nos amar, devemos conviver de maneira pacífica, feliz. E todos juntos, né? Devemos sim cumprir a ordem do Mestre. Né? O Mestre aqui eu chamo Jesus Cristo. Né? Cada um chama do jeito que quiser. Uns chamam Jesus, outros chamam Mestre, chamam Deus, outros chamam Gurudi, eu não sei, outros chamam Luz do Mundo, chamam Gadu. Eu sei que o Criador do Universo, o grande Criador do Universo, o Redentor e Salvador do mundo, esse nos deu uma ordem, que é ide e fazer discípulos para a eternidade. Porque este mundo, nós sabemos, este mundo já era. Este mundo não tem mais solução. Né? Mas eu não desejo aqui ser hipócrita. Dizer que nós não passamos a falar um pouco sobre política nacional, mundial, local, né? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Mas, sinceramente, não é o que me parece que está ocorrendo ultimamente entre a comunidade cristã. Né? Me perdoe a franqueza, mas se vocês me permitem, eu rogo a todos os meus irmãos que professam guardar os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, nós que fomos designados para compreender e compartilhar, para educar, né? Para iluminar, para sermos a luz do mundo, nós devemos o quê? Mudar a nossa atitude, a nossa forma de agir. Devemos buscar sabedoria na Bíblia, né? E no Senhor Jesus. E foi buscando, tanto na Bíblia como no Senhor Jesus, que eu compreendi que o engano da nossa parte é ligar os nossos interesses ao interesse com qualquer partido político, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele liberal, seja socialista, né? E dar com ele o nosso voto como com ele estivesse compactuando a vida, e não é verdade, né? Nós que ocupamos o lugar de educadores, de ministros, de cabeça e não de cauda, de colaboradores de Deus em qualquer sentido, não temos batalhas a travar no mundo político, segundo a compreensão que eu cheguei depois dessa leitura, desse coordenamento. Por quê? Porque a nossa cidadania não é deste mundo, né? Nossa cidadania é dos céus. O Senhor pede que nós permaneçamos como um povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cisma, diferenças, né? Discussões entre amigos, entre irmãos. E eu vejo aí os irmãos se degladiando, ficando de mal, bloqueando os outros, né? Não falando mais, odiando, né? Nós precisamos possuir os elementos da reconciliação. Seria porventura a nossa obra aqui fazer inimigos
políticos no mundo? Eu creio que não, mas não mesmo. Nós temos que permanecer como súditos do reino de Cristo, levando a bandeira em que se acha escrito os seguintes dizeres, aspas, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Né? Então nós temos que ter responsabilidade de uma obra especial, de uma especial mensagem, porque isso foi nos dado como obrigação, como missão. Nós temos uma responsabilidade individual e isso tem se revelado em presença do universo celeste, dos anjos e dos homens, não é somente aqui não, porque tudo que nós fazemos está registrado nos céus, né? Deus, na verdade, não nos pede que ampliemos nossa influência misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com homens em questão políticas, nem porque eles são poderosos e ricos, mas ficando como partes individuais do seu grande plano, do seu grande todo, né? Tendo Cristo como nossa cabeça, como nosso exemplo, nosso mestre. Cristo é o nosso príncipe e como súditos seus cumpre-nos realizar a obra que nos foi designada por Deus. Qual é a obra que nos foi designada por Deus? Além de salvar nós mesmos, buscarmos dar o caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Essa obra é falar de Cristo, do seu amor, é pregar o evangelho eterno até os confins da terra, né? Está lá em Mateus 24. Fazendo os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras de Jesus no evangelho de Mateus. Os filhos de Deus, sinceramente, depois de esquadrinhar e orar e buscar entendimento, eu digo, tem de se separar da política. Não tomemos parte nas lutas políticas. Separemos-nos. Separemos do mundo. Refreiemos-nos quanto ao introduzir ideias que hão de levar à contenda e a perturbações. As dissensões são veneno moral introduzido no organismo pelos seres humanos egoístas. Há um perigo oculto nas declarações precipitadas quando somos provocados por questões ideológicas e políticas. A palavra de Deus, ou seja, assim diz o Senhor, nos ordena que ensinemos sim ao povo conformar-se em todas as coisas com a lei do nosso Estado. Quando assim, podem fazer sem entrar em conflito com a lei de Deus. Se a lei do Estado não entra em conflito com a lei de Deus, então ok, temos que nos enquadrar nela. Isso é um mandamento de Deus, né? Alguns dos nossos irmãos, inclusive eu às vezes, né, eu tenho escrito, dito muitas coisas que são interpretadas como contrárias ao governo e à lei. E às vezes, eu faço isso às vezes. Não estou dizendo que é uma coisa que, porque não, isso é do ser humano, né? Eu li o seguinte, uma afirmação de uma escritora que eu muito prezo, a Ellen Gold White, né? Eu tenho muito respeito por ela, né? Pelo exemplo de vida que ela viveu, né? Ela está ligada ao cristianismo, a integridade de caráter que essa mulher teve, né? Ela já morreu, mas ela escreveu umas palavras maravilhosas. Essas eu vou citar para vocês. Abra aspas. Ela escreveu: está errado expor-nos dessa maneira. Há um mau entendimento geral. Não é procedimento sábio criticar continuamente os atos dos governantes. A nós não compete atacar indivíduos nem instituições. Devemos exercer grande cuidado para não sermos tomados por oponentes da autoridade civis. Certo é que a nossa luta e armas devem ser contidas no simples aspas, assim diz o Senhor. Há muita sabedoria nas palavras dessa senhora, muita. Eu gosto de ler, estudar os livros dela, né? Ela viveu no século passado, na verdade, mas escreveu muitas coisas sábias, né? A nossa ocupação como cristão e servo de Cristo consiste em preparar um povo para estar de pé no grande dia de Deus. Nós não devemos desviar-nos para os procedimentos que provoquem polêmica ou suscitam oposição nos que não são da nossa fé, ou até mesmo que são da nossa fé, causando dissensão, brigas, rachas, separação, né? Com certeza virá um tempo, e eu creio que é agora, em que as expressões descuidadas de caráter denunciante, displicentemente proferidas ou escritas por mim, por você, por nossos irmãos, hão de ser usadas pelos nossos inimigos para nos condenarem. E eu digo isso por experiência própria. Eu vivi os últimos 32 anos, não por opção, né? Nos corredores palacianos dos governos e das universidades, bem como dos sindicatos, dos movimentos sociais, mas por força de uma profissão que eu escolhi, quando eu ainda era imberbe, não tinha barba ainda. Eu sou militar do Distrito Federal, compondo
os efetivos da Polícia Militar do Distrito Federal. Não serão usadas essas palavras simplesmente para condenar os que proferirem, mas atribuídas a todas as pessoas de sua convivência. Até mesmo, a depender do ódio do inimigo, atingirá a comunidade que te acolhe. Nossos acusadores dirão que tal e tal dia um dos nossos homens responsáveis falou assim e assim contra a administração e as leis e contra as autoridades constituídas. Ou fez aquilo outro que foi de encontro à lei que eles estabeleceram. Ou desse ou daquele governo. Eles nos acusarão de todos os crimes que eles mesmos praticam e nós combatemos e denunciamos com a nossa boa conduta. Muitos ficarão pasmos ao ver que quantas coisas foram conservadas e lembradas, ainda que não guardarem relação com as acusações as quais sustentam contra nós, mas servirão de prova para os argumentos do nosso adversário. Muitos se surpreenderão de como foi atribuído às suas palavras atos e ações do mundo civil comum, corriqueiro e normal, mas de um significado diferente do que era a sua intenção. Então sejamos cuidadosos no falar, no agir, no trabalhar, no contratar, no comprar, no vender, em qualquer circunstância, nas amizades, né? Estejamos todos precavidos para que, por meio das expressões imprudentes e as ações comuns, ainda que legais, éticas e morais, sobre a ótica e falsa interpretação e acusação dos nossos inimigos, não tragam sobre nós um tempo de angústia antes da grande crise que provará todos os seres humanos. Nós devemos estar sempre lembrados de que o mundo nos julgará pelo que aparentamos ser, não pelo que somos, não pela verdade de fato. Que os que buscam representar a Cristo exerçam o cuidado de não exibir traços incoerentes de caráter. Antes de assumirmos um lugar definido na linha da frente, certifiquemo-nos de que o Espírito Santo nos tenha sido concedido, lá dos altos céus. Quando isso acontecer, pregaremos uma mensagem definida, que será, porém, de espécie muito menos condenatória do que a de alguns. Os que crerem terão muito mais interesse na salvação de nossos oponentes. Deixemos inteiramente com Deus o assunto de condenar as autoridades e governos. Com humildade e amor, defendamos como sentinelas fiéis os princípios da verdade, de tal como é em Jesus. Alguém pode dizer, quanto à nossa ação com relação ao povo que sofre por políticas equivocadas? O que faremos? Depois de ler, estudar, esquadrinhar e orar, eu digo, segundo a ordem do Mestre Jesus, que viveu em um período que a política era corrupta e opressora, sob o governo romano, o jugo romano. Contudo, ele não fez levante nem revolta, nem ao menos criticou o governo. Jesus era da política de que, aspas, dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e ao próximo o que é do próximo. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos, por exemplo, de roupa, ou necessidade de alimentos cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, esqueceis, afastai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isso não são palavras minhas, são palavras de Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17. Né? Então, quantas vezes estamos aí a criticar o governo, a criticar pessoas que têm essa e aquela ideologia, mas nós estamos vendo as pessoas que têm sofrido por ações desses governos e temos retido a esmola, temos retido a assistência, temos retido a hospitalidade, temos retido o afeto e o amor. Né? O Evangelho, em sua ampla manifestação de amor, ele deve ser pregado aos pobres, aos ricos, aos pretos, aos brancos, aos homossexuais, às pessoas de bem, às pessoas do mal, indiscriminadamente. Né? Nunca o Evangelho encontra-se sua maior amplitude e manifestação de amor do que quando é levado às pessoas e às religiões dos mais necessitados. E os mais necessitados nem sempre são aqueles que têm necessidade material. Claro que eles têm necessidade material, precisam também do material. Mas tem muita gente rica que está necessitada de ouvir a palavra de Deus. Os homens de cada classe social apresentam os seus preceitos que lhe regulam os deveres e as suas promessas, que o animam a cumprir suas obrigações. É então que a luz do Evangelho brilha
em suas mais radiantes claridade e em seu maior poder. A verdade, provinda da palavra de Deus, entra tanto nas choupanas dos camponeses, ele ilumina a rústica palhoça dos pobres, mas dos brancos, dos pretos, dos ricos, dos homossexuais, né? Das pessoas boas, das más. Se você der a oportunidade, os raios do sol da justiça vão levar alegria aos enfermos, aos sofredores, todos. Os anjos de Deus estão ali e a fé simples manifestada faz que a côdea de pão e o copo de água pareçam um luxuoso banquete. Os que têm sido desprezados e abandonados são erguidos pela fé e perdão e elevados à dignidade de filhos e filhas de Deus. Exaltados acima de tudo no mundo, assentam-se nos lugares celestiais e em Cristo Jesus eles não têm tesouros terrestres, mas se encontram a pérola de grande preço. O Salvador, que perdoa os pecados, recebe os pobres, ignorantes, e dá-lhes o comer o pão que vem do céu. Bebe a água da vida. Essa deve ser onde o Espírito esteja em nós. Esqueçamos a dissidência política, esquecemos a militância política. As autoridades desse mundo não vão resolver o problema. Eu vou encerrar por aqui hoje e no próximo vídeo eu retomo esse assunto para falar acerca do que é possível para as autoridades do mundo resolverem. Nós vamos ver que é nada. Eu, seu irmão Heron Feitosa, continuo aqui orando por mim e por ti. E espero que essas palavras tenham te ajudado, tá bom? Deus te abençoe. Amém?